Receber aluguel em Bitcoin paga imposto? E se eu dissesse que, dependendo de como você faz, pode ser 100% legal ou totalmente fora do radar? Você já deve ter percebido que cada vez mais gente está falando sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, mas para quem trabalha ou investe em imóveis, isso ainda parece um assunto distante, complicado e até meio arriscado. Semana passada eu estava conversando com um cliente que aluga alguns apartamentos e ele me perguntou: se eu colocar no contrato que o aluguel vai ser pago em Bitcoin, eu preciso pagar imposto? Na hora eu já percebi que a dúvida dele não era só sobre imposto, era sobre como receber de forma segura, sem dor de cabeça, com o fisco e de preferência com mais liberdade sobre o próprio dinheiro. E essa conversa ficou tão interessante que eu decidi trazer o assunto aqui no canal. Existem caminhos, alguns simples, outros mais estratégicos, que podem mudar totalmente a forma como você lida com os aluguéis. E o mais interessante é que quase ninguém no mercado imobiliário está falando sobre eles. Olá, seja bem-vindo ao canal Criador Sagaz. Quem fala com você é o Sagaz. Se você é novo por aqui, neste canal trago insights e conhecimentos de livros e teses com temas econômicos e filosóficos aplicados ao cotidiano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. E antes de iniciar o vídeo, eu tenho alguns recados para te passar rapidamente. Se você tem acompanhado as notícias mundiais, tem percebido que o mundo está mudando em uma velocidade muito rápida. Então temos crises, novas tecnologias e o futuro está realmente incerto. Então por isso eu preparei um mini documentário para ajudar você a entender essas transformações e a se preparar para o que vem pela frente. O documentário é gratuito, o link está aqui na descrição, só você clicar e visualizá-lo. Agora, para aqueles que estão um passo à frente e que já perceberam o sistema financeiro atual, as suas falhas e a insegurança que existe, eu estou disponibilizando o link para um cartão de crédito cripto. Nesse cartão, você pode recarregá-lo com criptomoedas e utilizá-lo no seu cotidiano. Uma das formas de utilizar Bitcoin ou stablecoins no seu cotidiano. O link também está na descrição. E por fim, conteúdos complementares eu acabo anexando no canal do Telegram. Nesse canal eu também compartilho todos os vídeos que são disponibilizados nos canais de resumos e nesse canal. Então você fica sabendo em primeira mão quando o vídeo já foi postado. Você pode acessar o canal através da central de mídias do canal, aqui na descrição do vídeo. Agora voltando para o vídeo, antes da gente falar sobre como receber em Bitcoin na prática, eu preciso que você entenda como a lei brasileira enxerga isso. Porque não adianta cair na conversa de que cripto não tem regra no Brasil, tem sim. E se você não souber, pode se enrolar. Primeira coisa, o Bitcoin não é considerado moeda oficial. No papel ele é tratado como um ativo, tipo um bem, assim como ouro, ações ou um carro. Isso está na Instituição Normativa 1888 de 2019 da Receita Federal. Agora presta atenção, se você receber o aluguel em Bitcoin, a Receita entende que isso é um rendimento tributável. Ou seja, é como se o inquilino tivesse te pago em dinheiro vivo, só que em vez de reais, ele te entregou o Bitcoin. E tem mais um detalhe que muita gente não percebe. Se depois você vender esse Bitcoin e o preço tiver subido, isso pode gerar o que eles chamam de ganho de capital, e aí é mais imposto na conta. E não pense que só porque você não converteu para reais está invisível. Mesmo guardando Bitcoin na sua carteira, o fisco considera que o imposto já é devido no momento em que você recebe. Por isso existe o famoso carnê-leão, que é basicamente a forma oficial de você declarar os rendimentos recebidos mês a mês. Se você nunca ouviu falar, é tipo um acerto mensal com receita para você não ficar tudo acumulado no imposto de renda do ano seguinte. Mas, em resumo, receber em Bitcoin não é proibido no Brasil, mas se você seguir o caminho tradicional, vai ter que declarar e pagar imposto como faria com qualquer outro aluguel. Agora, deixa eu te explicar como a Receita Federal olha para isso na prática. Primeiro, no dia em que você recebe o Bitcoin, eles pegam o valor de mercado naquele exato momento, normalmente a cotação em reais de uma exchange conhecida, e tratam isso como o valor do aluguel recebido. Ou seja, se o contrato diz R$3.000 e no dia o Bitcoin está cotado, digamos, a R$200.000, eles calculam exatamente quantos satoshis equivalem a esses R$3.000 e pronto, isso já é rendimento tributável. E aqui tem uma pegadinha, mesmo que você não troque esse Bitcoin por reais, mesmo que você deixe ele guardado por anos, para a Receita o fato gerador já aconteceu no momento em que ele caiu na sua carteira. Eles não estão nem aí se você gastou, investiu ou deixou parado. Outro detalhe que muita gente ignora é se você receber por meio de uma exchange nacional, essas plataformas já informam todas as operações direto para a Receita Federal automaticamente.
Então não tem como ficar debaixo do radar usando corretora brasileira, porque os dados já vão automaticamente para a Receita. E aqui um conselho prático é que você sempre guarde provas do recebimento, print da transação na blockchain, comprovante de contrato e até a cotação do dia. Isso não só te protege, caso precise comprovar a legalidade, como também te dá mais tranquilidade na hora de declarar. Agora eu vou te falar como você pode estruturar o recebimento do aluguel em Bitcoin ou outra criptomoeda. E aqui é igual no mercado imobiliário, não existe um modelo único. Você pode receber direto do inquilino, passar por uma imobiliária, usar contrato formal. Só que no mundo cripto, as ferramentas e detalhes mudam um pouco. A primeira opção é receber direto na sua carteira pessoal, o que chamamos de autocustódia. É como ter um cofre só seu. Você tem o controle total do dinheiro, ninguém mexe sem sua permissão. Mas é importante ter disciplina e cuidado, porque se perder a chave, o dinheiro some. E não tem suporte para recuperar. Além disso, você mesmo precisa organizar a declaração dos valores recebidos para a Receita, caso você vá declarar, conforme eu vou explicar mais abaixo. Segunda opção, usar um gateway de pagamento cripto. Então pensa nele como uma imobiliária digital. Esse gateway recebe o pagamento do inquilino. Você pode até automatizar o processo e até converter automaticamente o valor para a moeda que você quiser na sua conta. Tem ferramentas que aceitam pagamento em moeda fiat, como o real, e fazem a conversão automática para criptomoeda, inclusive usando a rede Liquid, que vai te trazer mais privacidade e rapidez, que é o caso da Musi. Isso facilita muito a parte operacional, mas, claro, você abre mão da parte da sua soberania financeira, porque a empresa intermediária vai saber o que você está recebendo. A terceira opção seria um contrato formal com cláusula específica para pagamento em cripto. Aqui a dica importante é você fixar o valor do aluguel em moeda fiat, como em reais, e estipular que o pagamento será feito em Bitcoin ou uma stablecoin como o STT, com a cotação do dia do vencimento. Assim você vai evitar a confusão e garante segurança jurídica para as duas partes. E se o contrato for longo, dá para incluir uma caução em criptomoedas usando uma carteira multisig, que é uma espécie de cofre compartilhado onde mais de uma pessoa precisa autorizar a movimentação. Aliás, um vídeo explicando detalhadamente isso eu já tenho no canal. Eu vou deixar ele recomendado depois desse vídeo. Aliás, falando em ferramentas, já tem um vídeo aqui no canal mostrando como começar a receber em cripto, inclusive usando um checkout simples. Claro que também, se você quer saber mais profundamente o tema, como configurar uma carteira de autocustódia de forma segura ou montar um checkout profissional com automações, eu tenho curso ensinando tudo isso, além de consultoria personalizada adaptada para caso a caso. O link está na descrição, na central de mídias do canal. Agora a gente vai para uma parte que, primeiro, eu preciso começar essa conversa como um bom cidadão. Se você vive no Brasil e quer fazer tudo 100% dentro da lei, o primeiro passo é conhecer as regras e aplicá-las. Esse é o manual oficial. Depois que você entender isso, aí sim podemos falar das alternativas para quem busca mais autonomia e otimização. No Brasil, a Receita trata o Bitcoin como um ativo e não como moeda. Então, tem um contrato claro, dizendo que o pagamento será feito em cripto, mas com valor fixado em moeda fiduciária, reais, dólares, e pago no equivalente em cripto na data de vencimento. Isso evita a confusão sobre a variação do preço. Guarde as provas de cada recebimento, prints de transação, extrato de carteira, histórico de conversão. Aproveite a isenção de ganho de capital até 35 mil no mês, ou seja, se você planejar bem, pode converter sem imposto dentro desse limite. Lembrando que esse limite, a princípio, vai ser somente até o final de 2025. Depois de 2026 vai ter, nesse momento que está saindo o vídeo, uma taxa de 17% sobre a venda de criptomoedas. Lembre-se, acima de 30 mil por mês movimentados em criptos, você precisa declarar seguindo a normativa 1888 de 2019. E sim, mesmo sem converter para reais, o recebimento já é considerado fato gerador para imposto. Esse é o caminho conservador. Agora eu posso ir para aquela conversa mais profunda. Vou te explicar outras possibilidades para quem quer ir além. A primeira alternativa é utilizar uma estrutura internacional. Você pode usar jurisdições de tributação territorial, como Paraguai, Panamá ou Geórgia. No Paraguai, por exemplo, rendas externas não são tributadas. Isso significa que se você tiver uma empresa registrada lá, pode receber os aluguéis diretamente na conta dessa empresa,
gastar ou converter sem pagar imposto local. Aliás, eu já expliquei uma estrutura semelhante a essa, tem um vídeo no canal. Eu vou deixar também recomendado esse vídeo aqui no final para você visualizar também. A segunda alternativa é utilizar privacidade e redes alternativas. Aqui entramos em algo mais libertário, e é onde o algoritmo começa a aparecer. A rede Liquid é uma sidechain do Bitcoin focada em transações confidenciais. Na prática, ela vai esconder o valor e os endereços envolvidos na transação, tornando-a invisível para rastreadores tradicionais da blockchain. Então, a única pessoa que vai saber quem vai pagar ou o valor que está sendo transferido é você e a pessoa que está te pagando. Isso abre várias possibilidades para quem recebe aluguéis ou diárias de imóveis. Por exemplo, você anuncia seu imóvel e aceita pagamento em Pix usando um serviço como a Muzi. Eu já falei sobre ela diversas vezes aqui no canal. O cliente paga via Pix e você recebe direto em cripto na sua carteira Liquid, sem passar por exchange brasileira. Depois você pode fazer um swap para uma carteira on-chain ou manter na Liquid para mais privacidade. Se o cliente já tiver cripto, ele pode enviar diretamente para o seu endereço Liquid sem intermediários. Agora, se você usa gateway de pagamento, o ideal é receber no gateway, mas imediatamente transferir para uma carteira on-chain que não esteja vinculada à sua identidade. Ou seja, essa carteira você não utilizou ela com qualquer tipo de exchange nacional ou alguma corretora cadastrada no governo. Tudo isso é para não expor a sua identidade. A partir dessa carteira que você receber, que seja on-chain, não esteja vinculado com qualquer corretora, você faz um peg-in para Liquid novamente, para uma outra carteira Liquid, tornando esses bitcoins confidenciais. Depois que esses bitcoins estiverem na rede Liquid, aí depois que esses bitcoins estiverem novamente na Liquid, você tem a opção de transferir eles para uma carteira principal sua on-chain, onde caso você queira fazer uma reserva, ou caso você queira utilizar com cartão cripto. Aliás, tem um link aqui na descrição de um cartão cripto, você pode transferir de novo para uma terceira carteira on-chain e de lá você transfere para esse cartão cripto. Esse processo cria camadas de privacidade. Isso torna muito mais difícil para terceiros rastrear a origem e destino do dinheiro. Aqui vale reforçar um recado: privacidade não é sinônimo de ilegalidade. Você pode seguir a lei, declarar tudo e ainda assim proteger seus dados de curiosos e empresas de vigilância. Mas também pode escolher não reportar certas operações e essa escolha é pessoal. Eu apenas estou aqui informando as possibilidades que existem dentro das criptomoedas. Agora, sem aprofundar demais, porque esse tema merece um vídeo inteiro, o algoritmo é uma filosofia de atuação nos mercados voluntários e descentralizados para escapar do controle excessivo do Estado. Não se trata apenas de cripto, é sobre criar redes onde as trocas são feitas diretamente entre as pessoas sem depender de intermediários obrigatórios. Receber via redes privadas, como a Liquid, é só uma das ferramentas do algoritmo porque mantém sua operação fora do alcance de vigilância e regulamentação pesada. É a diferença entre você controlar seu patrimônio e alguém permitir que você use seu próprio dinheiro. Agora que eu já te expliquei tudo sobre o planejamento, tanto para o cidadão certinho quanto as alternativas mais criativas, preciso te alertar sobre 4 erros que mais vejo por aí. O primeiro erro é achar que cripto é invisível. Não se engane, Bitcoin on-chain é público e transparente. Qualquer pessoa com explorador de blockchain pode ver valores, datas e endereço. É por isso que a Liquid e outras redes privadas existem. Mas mesmo nelas, você precisa saber usar corretamente para não se expor sem querer. O segundo erro é declarar valores errados. A Receita não quer saber o quanto você acha que recebeu, e sim o valor de mercado da cripto no dia do recebimento. Usar cotações de datas erradas ou arredondar para facilitar pode gerar uma inconsistência e problemas no futuro. O terceiro erro é utilizar exchanges nacionais sem saber que elas informam tudo automaticamente. Se você compra, vende ou recebe cripto por uma exchange brasileira, essas operações já vão parar direto no sistema da Receita. Não precisa nem falar, eles já sabem. Então, se sua ideia era passar batido, usando essas plataformas você está indo na direção contrária. O terceiro erro é não guardar provas de recebimento. Seja para fins legais ou para mostrar que cumpriu um contrato, prints, recibos e registros de transação são fundamentais. Não é só guardar o hash da transação, documente todo o contexto. Isso pode salvar você de uma dor de cabeça jurídica. Antes de eu fechar essa parte, eu acho que ficaria interessante também uma outra dica que pode ser utilizado nesse mundo cripto, que é a carteira de identidade de Palau. Ela é uma espécie de documento, é um documento na verdade digital, se chama ID Residência. Você pode pesquisar sobre isso no Google, tem uma agência que faz especificamente esse trabalho,
Com essa identidade, você paga uma anuidade, você pode contratar de 5 anos também. Você pode cadastrar numa exchange ou numa corretora, ou até mesmo num cartão cripto. E é uma forma também de não expor os seus dados ao utilizar exchanges. Afinal, os dados que vão estar cadastrados são os dados dessa identidade de Palau. Claro, caso você queira saber mais a respeito desse tema, comente aqui abaixo que eu trago um vídeo específico disso. Então, como vemos, receber o aluguel em cripto não é apenas uma questão de praticidade, é também uma forma de proteção patrimonial. O Bitcoin, por ser escasso e descentralizado, preserva o valor no longo prazo, enquanto stablecoins oferecem aquela estabilidade para gastos imediatos. O ideal é manter um equilíbrio entre Bitcoin e stablecoin, garantindo liquidez sem abrir mão do potencial de valorização. Essa estratégia se fortalece quando combinamos 3 pontos. Primeiro seria a autocustódia, controle total das suas chaves, a privacidade, que é minimizar a exposição desnecessária, e planejamento internacional, que é aproveitar as jurisdições com tratamento fiscal mais favorável. Unindo esses elementos, você transforma o recebimento em cripto em uma estratégia sólida para preservar e fazer crescer o seu patrimônio, reduzindo riscos locais e mantendo a flexibilidade global. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição do vídeo, tanto as recomendações dos vídeos que eu vou estar deixando no final desse vídeo, tanto o link do documentário, quanto a central de mídias, onde você encontra todos os links da Hub Sagaz. Te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.